tema de hoje, a fidelidade e o zelo na pregação. Nós estamos fazendo uma série de mensagens nas quartas-feiras sobre o poder da palavra. E eu convido você a abrir sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao 5. Hoje eu quero falar com vocês sobre 7 características de um fiel pregador. Por que eu quero falar sobre isso? Porque a gente está vivendo num momento hoje, irmãos, tem se levantado na internet muitos falsos mestres e falsos pregadores. E Oséias 4,6 vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra. Então, se a gente não tiver uma base bíblica, a gente vai ser levado por várias correntes de doutrinas filosóficas que não estão baseadas na palavra de Deus. Por isso é importante a gente conhecer as características de um fiel pregador da palavra, tá certo? Então, nós vamos ler o texto que diz: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. 7 características de um fiel pregador da palavra. O apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta a Timóteo. Timóteo era um jovem pregador da palavra, que estava iniciando o seu ministério. Esta segunda carta, Paulo escreveu quando já estava preso e sentenciado à morte. Nela, o apóstolo, ele dá instruções para o jovem pastor Timóteo. E aqui no capítulo 4, já no último capítulo, aqui já são as últimas palavras de Paulo. Paulo, ele se preocupa em fazer de Timóteo um jovem fiel pregador da palavra. Ele começa no versículo 1 dizendo: conjuro-te. Uma palavra solene e desafiadora para Timóteo prestar atenção naquilo que vai ser dito. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele já acreditava que a vinda do Senhor Jesus Cristo poderia acontecer já no seu tempo. E a vinda de Cristo e de seu reino é apresentada por Paulo como motivo para um serviço fiel. Então o apóstolo, ele já vivia como se Cristo fosse voltar a qualquer momento. E a correria, o desejo, o anseio por servir a Deus de modo fiel, percorria no coração de cada servo de Jesus Cristo. Todos eles, tanto Paulo como Pedro, eles viviam como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Nos versos 3 e 4 do mesmo capítulo, o apóstolo Paulo dá a razão pela qual Timóteo deveria pregar fielmente a palavra. Olha o que ele diz: que haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A doutrina é o ensino da palavra. Pelo contrário, as pessoas irão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que se sentindo coceira nos ouvidos. Coçar o ouvido é bom? É bom. É prazeroso, né? É uma coceira gostosa. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nos últimos dias, isso há mais de 2000 anos atrás, que ele falou isso, as pessoas iriam se cercar de pregadores, de mestres, segundo as suas próprias vontades. O que a gente está vivendo hoje, irmãos, é um self-service de pregadores. Eu vou na internet e escolho o pregador predileto. Eu vou na internet e escolho o pregador que eu gosto de ouvir. Se você gosta de ouvir uma pregação, né, que traga mais conforto, consolo, então é esse pregador aqui. Mas se eu quero ouvir uma pregação forte, né, bíblica, então eu vou naquele ali. Então hoje as pessoas estão se cercando de pregadores, de mestres, segundo as suas próprias vontades.
Se você gosta de uma pregação que venha massagear o seu ego, então você vai para os pregadores que vão falar, né, de autoajuda. Você pode, você consegue, né, você é o centro, né, de Jesus você é o centro. Então, veja que a internet hoje facilitou o acesso a esses tipos de conteúdo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que nos últimos dias as pessoas iriam se cercarem de pregadores segundo as suas próprias vontades e paixões. E que ao ouvirem, é como se eles estivessem sentindo coceira. Continua falando, tá muito bom, tá muito gostoso, né? É bom demais ouvir o que eu quero ouvir. É bom demais ouvir o que eu desejo. O versículo 4 diz que essas pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Fábulas aqui são doutrinas gnósticas que percorriam o tempo do apóstolo Paulo, são heresias. Hoje o que a gente mais tem em nosso país são diversas doutrinas, né, diferentes umas das outras, e que a maioria delas são doutrinas heréticas. Então o que o apóstolo vai fazer aqui agora é traçar algumas características que Timóteo deveria buscar para o seu ministério, para que ele fosse conhecido como um fiel pregador da palavra. Em primeiro lugar, no versículo 2, ele diz, prega a palavra. Ele não diz, Timóteo, prega autoajuda. Paulo não diz, Timóteo, prega o que as pessoas querem ouvir. Paulo não diz, Timóteo, prega os que as pessoas estão pedindo para ouvir, o que elas estão querendo ouvir. Não. Mas Paulo diz, prega a palavra. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. O verbo grego aqui está no auristo, o que indica urgência. Ele está dizendo, prega com urgência, com seriedade e objetividade a palavra de Deus. O que Timóteo deveria fazer aqui, irmãos, era pregar a palavra como se nunca tinha pregado antes. Pregar com ousadia, com verdade, com fervor. Infelizmente, hoje estamos vivendo tempos em que as pessoas estão correndo atrás de pregadores que estão fazendo do púlpito um circo. Carecemos de pregadores fiéis que preguem a palavra com urgência. Por isso ele diz, prega a palavra. Pregue a palavra. Não pregue histórias de carochinhas, né? Pregadores usando o púlpito para contar histórias da vida. Pregadores que falam mais da sua própria vida do que da palavra de Deus. Vocês precisam discernir o que é bom e o que é ruim. Então, um pregador fiel é aquele que se detém a palavra, que prega a palavra. A base dele é a palavra de Deus. Segundo lugar, ele diz aqui, insiste. A palavra insiste aqui é persistir, quer seja oportuno, quer não. A ordem aqui de Paulo é insistir, que significa fique a postos, ou seja, esteja acessível. Transmita a ideia de estar sempre de prontidão. Paulo está exortando o jovem pastor Timóteo a persistir na pregação do verdadeiro evangelho. Tem pregadores que começam até bem o ministério. Pregam bem, leem um texto, explica o texto, aplica o texto na vida dos ouvintes, mas depois vai perdendo essa característica de persistir na pregação da palavra. A ordem aqui, irmãos, transmite uma ideia de estar sempre de prontidão para pregar o evangelho. Agora, quando pregar? Em todo momento. Ele diz, insista, quer seja oportuno, quer não. A tempo e fora de tempo. Seja favorável ou não, conveniente ou não. Seja uma mensagem que for bem recebida ou mal recebida, não importa. Pregue a palavra e persista nisso, nas verdades do evangelho de Deus. E aqui, irmãos, o melhor momento para falar da palavra é em todo momento. O melhor momento de pregar a palavra, de anunciar o evangelho, é quando houver oportunidade. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo diz, aprendam a remir o tempo. O que é remir o tempo? É aproveitar as oportunidades. Deus levanta, Deus usa a todos nós para pregar a sua palavra.
O ide foi para todos, ide e pregai, ide e fazei discípulos de todas as nações. A ordem é para todos nós. Terceiro lugar, pregue a palavra com persuasão. O que é isso? Corrigir. Então, quando o pregador está pregando a palavra, ele tem que demonstrar as razões pelas quais ele está afirmando algo. Se eu digo aqui, todos nós somos pecadores, eu tenho que dizer por que todos nós somos pecadores. Pedro, ele vai dizer, estejais prontos para dar a resposta a todos aqueles que pedirem a razão da vossa esperança. Quando Paulo, ele diz, corrige, ele está dizendo, pregue com persuasão, com certeza. Ele apela aqui para a razão. A pregação deve provocar uma convicção de pecado e apontar para a sua confissão. A boa pregação é semelhante a uma cirurgia. Ela corta para expor e remove o que está errado para que, por fim, ocorra a cura. Como um bisturi que abre para tirar o que está ruim e jogar para fora. A palavra de Deus é como essa espada de dois gumes que entra e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus, ela é poderosa, por isso nós não precisamos inventar nada. Nós não precisamos de mais nada. A ordem é, prega a palavra. A palavra de Deus é suficiente para nós. A palavra de Deus é poderosa. Em quarto lugar, ele diz, prega a palavra, insiste, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende. Vivemos dias difíceis em que as pessoas não querem ser mais repreendidas pela palavra. As pessoas não querem mais repreender através da palavra. Veja que é no sentido duplo, né? Estamos numa escassez de pessoas que repreendem e de pessoas que querem ser repreendidas. Por quê? Porque vivemos hoje no relativismo da verdade. Hoje o que vale é a minha verdade. A sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha. Hoje estamos vivendo isso, um relativismo moral, onde as pessoas não sabem mais o que é certo nem o que é errado. E isso tem dificultado o agir da palavra na vida das pessoas. Quando Paulo diz repreende, ele apela para a consciência. Significa alertar, corrigir, convencer alguém do seu erro. A missão do pregador, do evangelista, é expor e explicar o pecado. É alertar as consequências do pecado e desafiar o ouvinte a uma mudança. Repreender é isso, de forma corajosa. O apóstolo Paulo, ele aqui exorta ao jovem pregador Timóteo a pregar a palavra, a repreender aqueles que estão errando na sua conduta. Essa coragem do pregador deve vir porque ele ama os ouvintes. Essa coragem que o pastor deve ter, deve vir do amor que ele tem pelo rebanho e pela proteção que ele quer dar à igreja. Quando um pastor ele prega a verdade, às vezes é dura, às vezes dói, é porque ele ama. Diferente do mercenário que quer massagear o teu ego, tornando você vulnerável ao ataque do lobo. E Jesus fala isso no Evangelho de João, capítulo 10, versos 11 ao 13. Jesus ele fala do pastor que quer proteger as ovelhas e fala do mercenário que quando vir o lobo, ele sai pela tangente, corre. Olha o que o texto diz. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Mas o bom pastor, ele conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem e o seguem. Por isso, irmãos, vai um alerta aqui. Cuidado com o que você está ouvindo na internet. Cuidado com o tipo de pregação, de estudo bíblico que você está ouvindo. Porque hoje há vários tipos de comida. É o self-service espiritual, tá certo? Então tenha cuidado.
Toda mensagem, todo pregador que você for ouvir, passe pelo filtro. Peneire para ver o que é bom e o que não é. É preciso separar o mercenário e o pastor. Ambos não podem estar juntos no mesmo lugar, tá certo? Então é preciso ter cuidado. Quinto, pregue com encorajamento. Ele diz aqui, exorta. A palavra exortar é encorajar. Apela para a vontade. Veja bem. Corrigir apela para a razão. Repreender apela para a consciência. E exortar apela para a vontade. A ideia aqui é caminhar ao lado para ajudar as pessoas que necessitam crescer no conhecimento da palavra. A ideia aqui é inspirar, aconselhar e motivar o crente. O encorajamento é o oxigênio da alma e a exortação é uma chamada à ação. Então, quando você exorta alguém, você exorta porque ama. Você exorta porque você tem esse espírito de cuidado, de proteção pelo seu irmão na fé, no caso do pastor, pela ovelha, pela igreja. Então, o encorajamento é isso. A boa pregação, irmãos, ela aflige o confortado e conforta os aflitos. E chama ambos a obedecerem às Escrituras. A boa pregação, ela faz isso. Ela fere. A palavra que fere é a mesma que cura. Deus é um Deus que fere, mas também que cura. E é assim que ele faz. Sexto lugar, pregue a palavra com paciência. O texto diz com longanimidade. A palavra longanimidade vem de paciência. Seja paciente. Pregue com toda a paciência. Não é uma paciência controlada. Longanimidade, perseverança, tolerância. O pregador não pode se cansar de falar das verdades de Deus. O pregador não pode parar de falar e desafiar o povo para viver a palavra. Irmãos, como pregador, como pastor, eu confesso, às vezes a gente prega um domingo num culto, a vontade que dá é repetir o mesmo sermão nos outros domingos, porque parece que os irmãos não entenderam ou não ouviram nada, nem sequer lembraram. É triste isso, mas o pastor, ele tem que ser paciente, né? Ele tem que ser longânimo, ele tem que perseverar na paciência. É ser paciente, é isso que Paulo está dizendo. Seja longânimo, tenha paciência. Você que é líder, você que é professor de escola bíblica dominical, seja paciente com os seus alunos, né? Cobre, mas cobre em amor. Exorte, repreenda, corrija em amor. É isso que o apóstolo Paulo ensina ao jovem Timóteo. E último, pregue com clareza. Ensine a doutrina. A palavra doutrina aqui vem de ensino. A ideia é tornar as verdades de Deus simples e clara. A boa pregação, ela instrui e inspira. Ela ajuda as pessoas a aprender, entender e aplicar a palavra de Deus para a sua vida. A pregação, ela faz isso. Ela deve fazer com que a gente aprenda, coloque em prática. Esdras 7:10 diz: pois Esdras dispôs no seu coração para buscar a lei do Senhor, aprender, para cumprir a lei do Senhor, isto é, praticar, e para ensinar os seus estatutos e juízos em Israel. Então Esdras aprendeu, praticou e ensinou. Esse é o nosso desafio, ensinar a palavra com clareza. O que podemos entender aqui, irmãos, e aplicar para as nossas vidas, é que estamos vivendo os últimos dias, Cristo está voltando. Quanto mais você conhecer o caráter do pregador e da pregação, e a essência do que ele prega é fundamental nesses últimos tempos, para que você não seja enganado, para que você não seja ludibriado, porque infelizmente estamos vivendo dias em que na internet há diversidades tipos de pregações.
e pregadores. E o ser humano, ele só compartilha, ele só curte aquilo que ele gosta. Como Paulo diz, aquilo que der coceira no ouvido dele, eita, que palavra boa. Deus vai restituir 10 vezes mais. Deus vai te dar vitória. Opa, fala mais. Aí, cheio de like. Agora, vá para uma pregação onde o pregador está dizendo: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Poucos likes, poucas curtidas, porque ninguém quer ouvir sobre pecado mais. As pessoas querem pecar à vontade e não querem ser mais confrontadas. Essa é a triste realidade de hoje. E este é um sinal, um dos sinais dos fins dos tempos, onde as pessoas querem estar pecando e não querem mais ser confrontadas pela palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos ajude a sermos fiéis ouvintes da palavra. E para aqueles que pregam, que ensinam, que sejam fiéis pregadores da palavra de Deus. Amém.